Sejam muito bem-vindos ao programa MCCM, Mulheres Curadas Curam Mulheres. Aqui a gente sempre traz uma história de motivação, de superação e inspiração. E hoje a gente traz algo mais. Hoje no nosso programa nós vamos receber uma amiga que já esteve conosco aqui, mas que traz informação. Nós vamos aprender a mudar de vida. O MCCM hoje recebe uma mulher que transformou caminhos que pareciam inacessíveis em pontes reais de oportunidade. Ela, que já veio aqui no nosso programa há uns meses atrás, traz hoje instruções e informações para mudar a sua vida. Ela conhece de perto a realidade de muitas mulheres que cresceram acreditando que certos espaços não eram para elas. Ao acessar os editais públicos, ela não apenas mudou a própria história, como passou a mentorear outras mulheres e a transformar ideias, vivências e sonhos em projetos possíveis, aprovados e remunerados. Essa conversa nos abre porta para autonomia, renda e reconhecimento. Hoje eu recebo a atriz, diretora de audiovisual, produtora cultural, Amanda Pereira, a produtora da Quebrada. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Márcia. Que bonito. Gostei. É sempre uma surpresa. Sim. A gente ter essa visão do que é a nossa vida pelos olhos do outro é sempre diferente, É muito, né? muito bonito. E hoje você veio aqui, Amanda, não para contar a sua história, que você já contou pra gente, mas para ensinar, para orientar a respeito dos editais. O que são esses editais públicos? Bom, não existe somente os editais via governo federal. A gente tem também os editais privados e, dentre eles, tem as suas especificações. Tem os que, das linhas, né, que apoiam apenas trabalhos de mulheres, tem aqueles que apoiam trabalhos das pessoas LGBT, QIAPN+, e assim vai, sucessivamente. Mas agradecer também por estar aqui hoje com você mais uma vez e vamos trocar um papo 10, um papo lindo. Prazer é meu. Bom, para quem nunca ouviu falar, um edital cultural, ele vem de onde? Dá um pouquinho mais de informação para o pessoal. Bom, os editais, eles apoiam cada iniciativa que a gente tem. É importante que a gente tenha os nossos projetos escritos, né? Tenha um plano de trabalho para cada um desses projetos, bem como o seu, por exemplo, para potencializar mulheres. Então, se você já tem um plano de trabalho e abre os editais, você vê, poxa, o meu projeto ele se encaixa aqui, ele se adequa aqui. Fica muito mais viável de você captar, né, fazer a curadoria desses projetos, desses editais, aliás. Saber onde eles estão, onde encontra, como que você faz para fazer todo esse mapeamento. Fica mais fácil se você tem a visão objetiva do que é o seu projeto. Então, os editais é isso, eles incentivam financeiramente, via incentivo fiscal, custeando aí todos os nossos projetos e os nossos sonhos também. É importante entender que, às vezes, as mulheres trabalham com arte, trabalham com cultura. Aliás, trabalham não, elas desenvolvem essa questão, mas elas não trabalham com isso. Então, isso pode virar uma fonte de renda também, geradora de renda, através desses editais, é isso? Tem que ser, na verdade. A gente precisa ter mais dessa cultura de se pagar também. Então, se você tem o seu projeto, né, tem o seu sonho, e você, de alguma outra forma, banca isso e não se atenta em se pagar, não é sustentável. E você precisa desse plano de trabalho, de uma estratégia inteira para saber de onde você vai captar cada parte do seu projeto. Então, você precisa de equipamento? Bom, um edital próprio para equipamento. Você precisa pagar os recursos humanos, enfim, o seu próprio pagamento, as pessoas, outro edital. Então, você pode se envolver e cada um deles vai bancando uma parte do projeto.
Vamos falar, por exemplo, do MCCM. Tá. O MCCM é uma rede de apoio de mulheres que tem desenvolvido um trabalho há alguns anos muito amplo. E você acompanha o MCCM desde o início, você está conosco. Agora nós escrevemos um projeto, um pedacinho desse tamanho do trabalho do MCCM, para ser apresentado como um projeto. Então, dentro do MCCM, por exemplo, a gente pode fragmentar ações para participar de vários projetos, é isso? Tem quem faça o seguinte, pega esse projetão e já lança num edital específico. Sim. Né? Um deles que é polemiquíssimo, que é a Lei Rouanet, que ela está destinada aos grandes artistas que já são consolidados, e essa, enquanto produtora cultural, né, essa é a nossa grande luta para torná-lo acessível a nós, né? Para os pequenos produtores. Para que chegue a nós, chegue à ponta. Enquanto não, a gente tem essa estratégia de pegar fragmentos do projeto e desmembrar em vários editais diferentes. Sim. Dessa forma, fica um montante interessante e você tem mais controle do que dá para ser feito, né? E que tipos de projetos podem ser inscritos? Todos os tipos de projetos. Exemplo. Você tem projetos sociais, você tem projetos educacionais, formativos, você tem projetos de cura, né? Os voltado à psicologia, de saúde, no caso. Você tem, enfim, então, inúmeros. Por exemplo, eu quero montar um curso uma aula de balé para crianças da periferia que não têm acesso a isso. Eu consigo montar um projeto específico para isso? Trabalhando o educacional e o social, Sim. Você tem ainda mais força, né? Cada edital tem as suas especificidades de avaliação, de critérios, e eles dão uma nota. Então, a depender do que é o seu projeto, você se encaixa perfeitamente nesses critérios de avaliação de cada edital. Tá. Então, saber exatamente do que se trata o seu projeto, se ele é formativo, se ele é da linha do social, faz toda a diferença para você saber aonde que você vai depositar ali a sua confiança em ser contemplado, né? Porque a gente também não pode esquecer que o edital, no caso, essa linha de trabalho, é super possível você se autossustentar, se autobancar, dar continuidade com seus projetos via edital. Tá. Só que a gente só não pode esquecer que ele é uma competição. Então, se você está lá em cima, foi contemplado, automaticamente alguém está de fora. E pode ser que no próximo eu não seja. Entendi. Exatamente isso. Tá. Então, por exemplo, já falamos disso do balé, eu tenho um projeto de montar um cursinho gratuito, onde eu vou dar aula das diversas matérias para esses jovens. Isso pode ser transformado num projeto? Pode ser transformado num projeto. Eu tenho um projeto onde eu quero fazer... Tem que ser cultural, né? Educacional e cultural, é isso. E social, e de saúde também. De saúde também. Sim. Então, perfeito, vamos na minha área. Quero montar terapia gratuita para um grupo que não iria atrás disso. Eu consigo descrever isso, montar um projeto. Isso é um projetaço e muito necessário. Porque uma vez que você se preocupa com a saúde, sobretudo a mental de outras mulheres, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, se adequa como social também. Sim. É um cuidado a mais. É mais amplo também. Entendi. Então, eu acho que nesse caso tem sim que ter um plano de trabalho, uma estratégia, porque daí você precisa destinar uma verba para você poder fazer esse impulsionamento, né, essa divulgação, como que esse trabalho vai chegar a essas mulheres. Você também, por outro lado, você precisa entender como que vai ser feito ali no dia, cada uma dessas mulheres, por exemplo. Cada ação, né? Cada uma delas tem uma vivência, tem uma realidade, e como que vai ser para comportar todas ali no mesmo ambiente. Tudo isso faz muita diferença, e o projeto ele traz essa noção de como que vai ser no ato,
no dia. Então, se já tiver definido antes, com muita estratégia, a gente chama de pré-execução, né? A gente faz todo esse mapeamento do que vai ser necessário, o que não vai ser tão necessário assim, o que dá para fazer com o que a gente tem e o que realmente assim não vai ter como se não tiver. Essa é a dimensão de você ter o projeto estruturado. E não somente para editais, necessariamente. Eu indico para que todos que tenham um sonho, um projeto, que consolide ele, bote no papel mesmo, escreva por que esse projeto é importante, o que eu pretendo com esse projeto, qual o direcionamento dele, quem esse projeto visa alcançar, né? No caso, o público-alvo, aonde que eu quero chegar. São todas as etapas, Todas as etapas do projeto, né? Então, a primeira parte é eu ter um sonho, já tenho. Sim. Muitas pessoas aí já vão levantar a mão e falar, eu tenho esse sonho, esse ideal. A segunda parte é escrever esse projeto, é isso? Sim, estruturar ele de uma forma que você não se perca no longo do percurso, né? Porque ele tem várias etapas dentro dessa escrita, ele tem vários módulos que precisam ser feitos que as pessoas desconhecem. Esse é o trabalho que você desenvolve, não é? Sim, esse é o trabalho que eu promovo e eu acho fascinante porque, para além de eu promover os meus próprios sonhos, né, o que eu acredito, se transforma uma rede toda. Sim. Então, nós todas, no caso, pensamos em um projeto e cada uma traz a sua bagagem, né? O seu viés, o seu repertório, e sai algo muito maior do que a gente pode imaginar. Eu acho que essa é a grande sacada de projetos, né? Porque a gente nunca tem uma exatidão de como vai ser esse projeto. Ele sempre se torna algo ainda maior. E isso é muito lindo. Então, primeiro a gente sonha. Isso. Depois a gente escreve. Essa escrita e se colocar no papel, estruturar isso tudo de como ele vai ser feito, você leva mais ou menos quanto tempo? O que seria o ideal para se escrever um projeto? 1 mês, 6 meses, 1 ano? Você tem como fazer isso de forma autônoma, pesquisando mesmo, como eu iniciei fazendo, né? E isso me custou pelo menos 1 mês para que eu aprendesse e escrevesse. Mas isso cai se você fecha uma parceria, por exemplo, com alguém que é mais entendido sobre isso. Então, suponhando que o edital tenha 1 semana para você submeter o seu projeto, é crucial que você já tenha o projeto escrito, porque senão não dá tempo. Então, o ideal é que eu já tenha isso, leve quanto tempo for, necessário, mas já tenha ele mais ou menos um escopo, para que quando sair um edital eu só adeque. Isso, o ideal é isso. Perfeito. E quais são os benefícios práticos de participar de um edital? Bom, eu falei da parte do fato dele ser uma competição e eu não concordo com isso, pasme, não concordo com esse lance competitivo. Eu acho que deveria ser viável a todos, mas já que não é... Mas não tem como contemplar todos, não né? Tem como contemplar todos. Seria uma verba muito grande. Não tem como contemplar todos. É mais esse lance de ser competitivo, porque projetos são lindos. E aí, se você mete lá uma competição na parada, sabe? Fica um lance meio competitivo e não me agrada muito. Mas o interessante de você fazer por meio de editais é que o montante já vem de uma vez. Então, fica mais fácil para você fazer essa autogestão do seu projeto. Você diz assim, a gente vai ter um gasto, vamos supor que o meu projeto seja para ser executado em 1 ano. Eu tenho um gasto X nesse ano, eu recebo tudo de uma vez? Tudo de uma vez, desde o início, e daí, no caso, até o final, você precisa fazer uma prestação de contas. Sim. Durante o projeto, você vai anotando, vai tendo essa gestão, da onde que o dinheiro está indo, com base no projeto que você montou. Então, não pode sair fora. Não pode. Você precisa seguir à risca ali o seu projeto. É mais ou menos assim. Pai, me dá aí um dinheiro que eu vou no McDonald's comer um hambúrguer, batata frita e refrigerante. Aí você chega lá, você quer comer um sundae, precisa prestar contas, né? Ó, o dinheiro não deu, viu? Não tem troco porque eu comi um sundae depois. Pois é. Ou você faz qualquer outra atividade se não essa. Eu queria ir ali comer algo, mas eu fui ao cinema. Então você desvia ali o
o foco do orçamento. Então, se você já se inscreveu em um edital, por exemplo, com um projeto específico, social, por exemplo, não tem como você tacar um esporte depois. Não tem como. Se você colocar, vai servir para a formação de mulheres gestantes que estão na sua primeira maternidade. Não tem como você colocar depois que... uma que vem com o terceiro filho. Não tem como. Tem que ser bem funilado, assim, bem Sim, direcionado. Sim. E essa é a prestação de contas que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. E eu tenho uma visão de que se você faz um bom trabalho do começo ao fim, fica muito mais fácil de você prestar contas no final. Mas se você já começa metendo louco, dificilmente você vai chegar até esse final, né? E aí vai ser uma dor de cabeça. E tem problemas assim? Tem, por exemplo, editais que as pessoas são obrigadas a devolver o dinheiro? Isso é muito problemático, porque sim, você pode ficar sem poder se inscrever depois. Então, tem ali, quando você abre um edital para se inscrever, é de suma importância que você leia atentamente, porque cada edital leva as suas especificações do que pode e o que não pode, mas, num geral, assim, os editais funcionam dessa mesma forma, no sentido de, se você não prestar contas, você não pode mais se inscrever na próxima. Tem casos em que você precisa devolver esse dinheiro. Nossa, aí é pior. É bem complicado, né? E além desses recursos financeiros que a mulher recebe para desenvolver a sua arte, desenvolver cultura, levar esse conhecimento para as outras pessoas, o que mais ela ganha com essa divulgação, com esse trabalho todo de um edital? A gente precisa aproveitar também a possibilidade de divulgar pelo veículo, né, mais conhecido, que são as redes sociais. Então, se você tem já a rede social e vai fazer essa divulgação, você já tem um caminho. Antes não tinha isso, né? Era muito mais difícil você fazer a divulgação do seu trabalho. Hoje em dia já tem a rede social. E isso se potencializa quando você faz a parceria, então, com quem está promovendo o edital, seja ele público ou privado. Né? Então, tendo essa parceria, por exemplo, recentemente eu estava lendo sobre um edital para os povos, né, de matriz africana, de comunidade de terreiro, que estava sendo disponibilizado pela Fundação Cultural Palmares. E aí que tá. Essa é uma das minhas melhores parcerias, por exemplo, de acordo com a minha linha de trabalho, né, que acessa o povo da periferia e assim por diante. Acho que essa parceria, ela faz uma diferença porque ela traz também uma credibilidade para o que você está fazendo. Não que você não tendo essa parceria, você não tenha credibilidade, não é isso. Mas o que você ganha, além de ser contemplado e receber o orçamento, é essa parceria que você consegue. Então, por exemplo, me inscrevendo na PNAB, por exemplo, né, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Eu posso fazer parcerias com a Secretaria Municipal de Cultura, eu posso ocupar os espaços, né, de cultura, fábricas de cultura, enfim, assim por diante. Então, cada edital, cada um, ele te dá uma abertura com outras instituições, digamos assim. E, além disso, são pessoas que já mapeiam essas instituições. Sim. Então, fica ainda mais fácil para você fazer trocas de acordo com que você está de acordo com quem você está alinhado, com o que você está alinhado. Fica mais fácil para essas pessoas chegarem até você e você também mostrar o seu trabalho para essas pessoas. Eu vi uma vez, em Embu das Artes, lá no Parque do Riso, uma senhora que ela ia para o parque, montava o seu cavalete, as suas tintas e ficava pintando. Quem quisesse chegava lá e aprendia, ela ensinava. E que isso era um projeto de edital. Então, por exemplo, eu sei que as mulheres que fazem pintura em tela, artesanatos, elas podem fazer esses projetos. Por exemplo, uma pessoa que costura, que faz peças artesanais, ela pode montar um projeto nesse meio?
Ela pode montar um projeto, mas é importante ressaltar que esses editais, eles pedem uma contrapartida, né? Uma proposta de contrapartida cultural. Então, que seria a apresentação social, seria isso? Sim, ao público, né? De acordo com o que você recebeu, né? Via incentivo, o que com isso você pode apresentar ao público em geral. Mas é tão complicado isso, Márcia, porque essa mulher que está pintando a tela no meio da praça, ela já está fazendo isso. Ela já está fazendo isso. No caso, o projeto era para bancar, para custear toda essa arte dela, e a contrapartida era ensinar as pessoas? No caso, ela já está fazendo a contrapartida social porque ela está apresentando ao público, a população em geral. Agora, o que é considerado o projeto é estruturadamente, está escrito, no dia tal, na semana tal, que geralmente essa informação se encontra no cronograma, nos dias tais, aqui, vai acontecer uma formação para outras pessoas aprenderem a fazer o que eu faço. Legal. E essa contrapartida social é o que a proponente, no caso o termo para quem vai ser contemplado pelo edital, para quem vai representar o projeto, vai apresentar para o público em geral. Então, em suma, assim, ela já está fazendo a contrapartida social. Só Sim. que se ela tem mais condição de fazer mais, que não pode sair disso, né? Muita Fazer coisa mais. boa, né? Muita coisa. E para quem quer começar, para quem tem uma ideia, já está na primeira parte aqui, como que elas vão fazer? Vou te fazer essa pergunta, mas calma lá. Segura um pouquinho, que agora a gente vai ouvir as palavras do nosso parceiro. Venha conhecer a Casa Elegância. Mais do que você imagina, tudo que você precisa. Somos especialistas em trazer conforto e estilo por menos. Sofás, mesas, modulados, planejados e muito mais. Tudo isso com qualidade surpreendente. Seja para renovar, transformar ou mobiliar. Aqui você encontra tudo o que você precisa. E a gente volta a falar de editais culturais com a nossa amiga produtora da Quebrada, Amanda Pereira. Amanda, para quem quer começar, qual é o caminho? Já tem lá a primeira parte, que é uma ideia, não precisa nem ter o projeto em si. Qual é o caminho que ela vai fazer? Bom, a gente precisa, enquanto acreditar no nosso sonho, a gente precisa que ele tenha uma estrutura. Se ele não tiver uma estrutura, dificilmente você vai materializar o sonho. Então, para quem está começando, eu direciono que estude mais sobre o assunto, porque não tem só o edital como incentivo para bancar o teu projeto, mas essa é uma oportunidade para quem realmente está começando e tem ali os primeiros passos para fazer com o projeto. Depois que você tiver já numa estrutura ok, ele se torna sustentável e você, a partir do que você já tem, você engata e sai louco. Seria pegar esse projeto que já foi escrito, que foi iniciado e ir adequando ele e apresentando posteriormente. Sim, dando mais corpo a ele, né? E a partir das parcerias que você também consegue trocar, né? De acordo com o que você está construindo, se você constrói um portfólio, depois fica muito mais fácil de você fechar parcerias, de você apresentar também o seu projeto em outros locais. Mas para quem está iniciando, é muito interessante mesmo saber, estar por dentro dos editais e principalmente pelo fato de ser uma luta, né? Os editais têm muito pouco tempo. Muito pouco tempo. E abre inscrição, fica o quê? Uma semana? Um negócio assim? Não, eu digo assim, os editais, eles têm pouco tempo de existência. Ah, tá. Antes, era um cambalacho do danado para você conseguir um incentivo, para você viabilizar o seu projeto. Hoje já está mais aberto, né? Sim, se você não fosse numa empresa,
para fazer essa proposta, né, de incentivo ao seu projeto, você não conseguiria. Hoje, você, além disso, tem o crowdfunding, que dá para você fazer essa captação coletiva, você abre uma vaquinha, né, uma parada para você conseguir captar esse recurso, deixa aberto ao público. Quem sentir no coração, quem achar que vai te incentivar também, para além dos editais. Então, vejo que por meio do edital você consegue não só estruturar o seu projeto em cima do que eles pedem, né? Mas também receber esse montante de uma vez. E, a partir daí, deixar o seu projeto o mais sustentável possível. Se você, por exemplo, professor de capoeira, se você é um capoeirista, você quer trazer mais jovens para fazer capoeira com você, você automaticamente vai precisar de um uniforme para esses jovens. Sim. Por meio do edital, eu vejo que tem como você colocar ali na planilha orçamentária essas informações. E, além disso, você pode captar mais recurso por fora para potencializar ainda mais, duplicar esse projeto. Por exemplo, é uma estratégia do ano, Sim. sabe? Isso daí também é uma coisa muito bacana. E quais são os erros mais comuns que você vê nessas inscrições? Aqueles que você olha e fala assim, putz, esse daqui não vai ser contemplado. Primeiro eu queria direcionar o erro ao edital, né? Antes de quem se inscreve, o próprio edital, ele já é bastante complexo. Sim. Já é bastante difícil para quem não tem essa aproximação com essa linguagem, né? Tão burocrática. Isso, se a linguagem é inacessível. É muito burocrática, muito mesmo. E para quem está começando, se torna ainda mais distante. Desse modo, se já é tão complicado, eles não podem piorar ainda mais a situação de quem está tentando, né, concorrer a uma vaga na contemplação do recurso. Então, se a gente precisa dessa atenção para não perder o prazo de inscrição, para não colocar, subir documentos errados, a plataforma tem que estar direitinha, Márcia. Sim. A plataforma tem que estar ok, para você não ter dúvida quanto à informação. Ela tem que ser objetiva. E nem sempre é. Às vezes, a depender também de cada município, eles abordam um formato diferente para trazer o projeto que vem do governo. Né? No caso da PNAB. Então, se vem o recurso, né, o incentivo para o seu município, o município tem que tomar o maior cuidado para não deixar confuso. Sim, porque esclarecer, senão né? Você perde a oportunidade aí. Imagina, você faz ali todo o seu projeto, aí você vai submeter na plataforma para poder concorrer, né? A esse valor de incentivo para o seu projeto, que está ali com apresentação, ele tem justificativa, ele tem planilha orçamentária, ele tem cronograma, tem contrapartida, tem plano de divulgação, tem tudo, está totalmente estruturado. Aí você chega na hora da inscrição, falta alguma informação por parte de quem está promovendo o edital. Sim. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, de trabalhar com editais, de você não saber o que fazer nessa hora. E aí? Amanda, você é atriz, participou de vários filmes já premiados também, né? Agora é diretora de audiovisual formada e como produtora cultural, a produtora da Quebrada, onde ela entra com essas mulheres que querem começar agora? Você tem algum tipo de orientação, de formação? Como é que é essa pegada? Eu comecei muito despreparada e acabei não conseguindo concorrer, porque precisaria de um portfólio de pelo menos 2 anos. E ao longo desse período, eu fui estudando, já que eu não poderia concorrer. Eu fui estudando até que eu sei, né, sobre essas coisas hoje. Fui aprendendo tanto, que eu fiquei tão indignada de não poder participar, que eu fui aprendendo e hoje... Você aprendeu tudo, como é que funciona, né? Como que entra por ali, como que a gente consegue trabalhar via edital. E não é aonde eu viso
chegar, né? Aonde que eu visualizo estar no final ali, toda consolidada. Não é trabalhando pelos editais, sim, mas como eu disse, ele é uma porta de entrada para quem está iniciando na produção cultural, tem uma iniciativa e quer torná-lo um projeto. Mas a produtora cultural, a produtora da Quebrada, ela entra nessa necessidade de traduzir o burocrático, né, para a nossa linguagem de Quebrada, para que a gente saiba exatamente o que quer dizer. Tá, o que é proponente? Não sei. O que é? Então, vamos supor, eu não quero ser uma produtora cultural, mas eu tenho um projeto muito bacana que pode ajudar muita gente. E eu não tenho como viver agora, eu quero viver disso, que é o 4º pilar de desenvolvimento do MCCM, que é o desenvolvimento de potencialidades. Então, por exemplo, eu pinto tecido, sou muito boa nisso, eu quero ensinar, porque isso vai ajudar as pessoas a ganharem o seu dinheiro, a trabalharem a sua mente. Tem uma série de vantagens. Mas eu não quero ser produtora. A produtora da Quebrada, você faz esse tipo de projeto para mim? Você tira da minha cabeça e põe no papel? Sim, por tudo que eu já estudei, né? Esse é o trabalho que eu desenvolvo hoje com a produtora da Quebrada. Então, a gente faz uma assessoria para que eu entenda exatamente o que você precisa, o que você idealiza com o seu projeto. E a gente coloca ele nessa estrutura, então. Tanto para você ter ele organizado mesmo, saber os processos, né, do seu projeto, bem como para se inscrever mesmo num edital cultural. Mas aí a gente tem aquela questão que muitas pessoas enfrentam, a falta de recursos. Então, eu não tenho, por exemplo, porque uma produtora vai cobrar aí de 3 a 5 mil, sim, por baixo. Sim, né? Tá bem alta. A produtora da Quebrada auxilia, porque o trabalho do MCCM, ele é auxiliar essas mulheres. Você auxilia essas mulheres nisso? Tem uma forma adequada de eu não ter que tirar esses 3 mil por mês, alguma coisa assim? Atualmente eu trabalho com pessoa física, eu trabalho com coletivo, trabalho com instituições também. Sim. E às vezes não tem realmente, principalmente quem é da periferia, não tem esse valor para já me pagar, né? Muitas vezes eles têm um conteúdo muito bom, sim, um projeto incrível e não tem esse dinheiro e acaba não participando porque não tem como investir. Só que eu tenho 2 frentes de trabalho. A primeira é recebendo via uma assessoria, por exemplo. Então, sim, durante o ano inteiro, a gente faz sessões para ir trabalhando conforme o projeto pede. E, por outro lado, também eu só recebo se o meu cliente, a minha pessoa ali, for contemplada. Então, entendi, eu coloco toda a minha credibilidade, toda a minha confiança, o meu trabalho em jogo, para que juntas a gente consiga receber. E isso é interessante para desenvolvimento desse pessoal, né? Bacana. Quero te agradecer muito e te deixar aqui o espaço aberto, né? Agora não, já faz tempo que você faz parte do MCCM, mas oficialmente eu te amarrei, né? Vou pôr no grupo agora. Agora eu te amarrei. E quem quiser, só entrar em contato. Gratidão, viu? Gratidão, Márcia. E a gente fica por aqui, mais um programa, mais uma história. Esse programa pode mudar a sua vida, porque se você tem um projeto, se você tem algo que você quer realizar, que você acha que consegue colocar dentro de um projeto, vem para cá. Agora, oficialmente, o MCCM vai te ajudar nesse projeto, com a participação da Amanda, e vamos desenvolver. Fora isso, se você quiser outras questões, pode procurar por ela, pode procurar pelo programa, vai lá nas nossas redes sociais, @programa-MCCM, e deixa lá o seu like, deixa a sua história, manda a sua pergunta, tá bom? Que a gente está aqui para te ajudar.